Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Alisson Santos, eu falo aqui do canal Colóquio Teológico. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto da predestinação. E para tratar esse assunto, nós vamos abordar as duas maiores escolas teológicas que falam soteriologicamente sobre o tema, um assunto que já vem sendo debatido há mais de 2000 anos de igreja, por várias gerações. Começou lá com Agostinho de Hipona, no monergismo, ele versus o teólogo Pelágio. Num segundo momento, Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Depois veio com os remonstrantes e os reformados no Sínodo de Dort. Mas o tema predestinação, ele é uma doutrina bíblica. Só que essas duas escolas, elas têm uma forma de olhar teológico, cada um com a sua peculiaridade. E hoje nós vamos abordar aqui para esclarecimento seu e para que você possa ver qual a que faz mais sentido ante aquilo que você estudou até hoje nas Escrituras. Então, o sistema arminiano, dentro da teologia sistemática, ele trabalha com 5 pontos que foi apresentado pelos remonstrantes lá no Sínodo de Dort e ficou conhecido como o arminianismo, né? De uma forma geral, o arminianismo clássico, ele entende a predestinação como o ser humano é predestinado segundo a presciência de Deus. Isso daí eles se baseiam no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus prevê no ser humano ele ser predestinado e predestina o ser humano para a salvação. Então, no sistema arminiano, a predestinação é pela presciência. E no desenvolver dos seus 5 pontos, o primeiro ponto, que é a depravação total, os arminianos entendem que nós somos depravados, mas não foi neutralizado a possibilidade da nossa volição, né? A nossa volição livre, que seria o livre-arbítrio, ou a livre vontade de se voltar para Deus. Num exemplo prático disso, se a oferta do Evangelho chegar até um indivíduo, ele receber essa oferta do Evangelho, ele tem a total capacidade de aceitá-la ou rejeitá-la, mediante o seu livre arbítrio. Posteriormente a isso, a decisão do indivíduo escolher servir a Deus ou não, a eleição, ela se torna, nesse contexto, condicional à decisão humana. Porque se a oferta da graça é oferecida ao indivíduo e ele diz sim ou não, ele tem uma eleição condicionada. Se ele receber como sim, positivamente, a oferta do Evangelho, ele está eleito. Caso não, ele não está eleito. Logo, a eleição é condicional nesse sistema. Posteriormente a isso, entende-se na figura de Cristo que a expiação ela é para todos, ou ela é ilimitada. Sendo assim, os arminianos entendem que a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, ela é para abranger a toda a humanidade em se tratando de indivíduos. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário é para todos os indivíduos. E eles se baseiam muito no texto que é o texto áureo das Escrituras, que é João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, eles se baseiam nisso e também na ideia de que Deus quer salvar a todos, como Paulo diz a Timóteo no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 4. Então, a expiação seria para todos os indivíduos. Posteriormente a isso, a graça ela passa a ser resistida, porque se a eleição está na
condição de eu receber a oferta do evangelho ou não, a graça ela pode ser resistida, porque a oferta do favor imerecido eu posso resistir mediante o meu arbítrio. E o último ponto, que é o ponto da segurança da salvação, os arminianos entendem que a perseverança tem que ser até o fim. Do contrário a isso, o indivíduo ele pode cair da graça. Sendo assim, a segurança da salvação não necessariamente ela é efetiva no sentido de que não se perde a salvação. Isso daí temos que deixar claro que historicamente aqui Armínio ele não afirmava tal ponto, mas os remonstrantes em sua teologia sistemática e no documento apresentado no Sínodo de Dort, eles colocaram esse ponto como a possibilidade do salvo cair da graça. O que no sistema calvinista os pontos são divergentes. Inicialmente existe uma similaridade na total depravação, só que os calvinistas entendem que a total depravação ela envolve a volição humana, ou seja, o ser humano ele não consegue se voltar por vontade própria a Deus. Então o arbítrio do ser humano ele passou a ser neutralizado. Não existe o livre-arbítrio. Não tem a possibilidade do ser humano voltar-se para Deus, porque todos pecaram. Posteriormente a isso, a eleição passa a ser incondicional, porque se o ser humano não tem a condição de se voltar para Deus livremente, precisa de uma ação pretérita de Deus para que essa resposta à oferta do evangelho ela seja eficaz. Então a eleição ela é incondicional. A expiação ela é limitada. Os calvinistas eles baseiam a sua ideia em que Cristo morreu pelas suas ovelhas, né? Como diz lá no Evangelho de João. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no entendimento dos calvinistas, ele é eficazmente para os seus eleitos. Consequentemente a isso, o quarto ponto, a graça passa a ser irresistível, porque quando a oferta da graça vem até o indivíduo, os calvinistas entendem que não há possibilidade de se resistir. Sendo assim, o último ponto, que é o ponto da segurança da salvação, se a eleição é incondicional, a expiação é pelos eleitos de Deus e a graça ela é irresistível, todo esse favor imerecido advindo de Deus, os calvinistas entendem que não existe a possibilidade de se cair da graça, porque senão teria mérito humano nessa questão. E a salvação ela é algo que é um favor imerecido da parte de Deus. Sendo assim, esses são os pontos, né, principais, tanto do arminianismo clássico quanto do calvinismo, acerca da predestinação. A predestinação, resumindo, no sistema arminiano, ela é condicional e é pela presciência, Deus prevê e predestina, e no sistema calvinista, ela é antes da fundação do mundo, né? Ela é incondicional, independe da ação humana. Então, no sistema arminiano, é sinergismo, ação de Deus mais ação do homem, graça preveniente e resposta do ser humano, e enquanto no sistema calvinista vai ser incondicional, graça irresistível, né? Advinda de uma ação pretérita de Deus e sem a possibilidade nenhuma do ser humano negar. Sendo assim, irmãos, eu queria deixar essa exposição com vocês, né, do sistema teológico, tanto arminiano quanto calvinista, e deixar aqui bem claro que a salvação não depende de você crer,
no sistema arminiano ou no sistema calvinista. Isso independe. A salvação ela é através de Cristo. Quando nós reconhecemos que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E isso daí nós fazemos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele. Se de forma incondicional, como no sistema calvinista, ou de forma condicional, como no sistema arminiano, que você vá crer, isso independe. O que importa é que você viva uma vida de fidelidade a Deus com a mediação de Cristo em amor e generosidade. Tá bom, meus irmãos? Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba as notificações, tá ok? Até o próximo Colóquio Teológico, na graça e na paz do nosso Senhor e